Caros padres, caros diáconos, caro padre Sérgio Murilo, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós estamos celebrando a festa da Cátedra de São Pedro. Por isso que as leituras de hoje nos chamam a atenção para este episódio da confissão de Pedro. Pedro confessa a sua fé em Jesus. Jesus perguntou aos discípulos: quem dizeis que eu sou? Depois de ter perguntado: o que dizem os outros ser o Filho do Homem? Por que Jesus pergunta isto? Por que ele quer saber o que as pessoas pensam dele? Será que ele está com baixa autoestima? Será que ele... Por que ele quer saber o que os outros pensam dele? Por que ele quer saber o que os discípulos pensam dele? Será que ele tem necessidade de melhorar sua autoestima? Precisa da aprovação dos outros? Será que ele está em crise de identidade? É isso? Bom, Jesus não precisa disso. Ele tem consciência de quem ele é. Mais ainda, a Escritura dá testemunho de quem ele é. Moisés e Elias. A Escritura diz quem ele é. Mais ainda, o Pai dá testemunho dele. Ele não precisa do testemunho de ninguém. Ele não precisa da aprovação de ninguém. Mas então, por que ele pergunta? Qual é a razão? Ele sabe quem ele é. Ele não precisa do testemunho de ninguém. Então, por que ele pergunta isso? A razão, gente, é muito simples. É que esta pergunta é importante para nós, não para ele. Porque dizer quem é Jesus não vai reforçar a consciência dele. Dizer quem é Jesus não vai levantar a autoestima de Jesus. Ele não precisa do nosso testemunho. Mas dizer quem ele é define quem somos nós. A pergunta é importante para nós, não para ele. Afinal de contas, quem é Jesus para você? Ele é um profeta? Você segue um profeta? É isso? Ele é um mestre, um sábio? Você segue um mestre, um sábio? Ou ele é o Filho de Deus? Não é? Esta é a confissão de Pedro. Dizer quem é Jesus define quem somos nós, quem nós seguimos. Se for para seguir um sábio, bom, eu acho que eu sou mais sábio que ele. Para que eu vou seguir outro? Verdade ou não? Não sei, né? Pode ser que não tanto, né? Mas tá bom, pelo menos eu posso ainda me considerar muito sábio, né? Em vez de seguir outros sábios, seguir o meu próprio pensamento. Não, eu sigo Jesus, que é o Filho de Deus, o Salvador. Identificar quem é Jesus define a identidade do discípulo, constitui o discípulo, define quem somos nós. O cristianismo não começa com uma ideia, não começa com uma doutrina, não começa com uma nova ética, mas começa com o encontro pessoal com Jesus Cristo. Eu sigo a Ele, e Ele é o Filho de Deus, o Salvador. Responder a esta pergunta nos define e define também o que é a igreja. É interessante, gente, que Jesus não precisava da aprovação de ninguém. Não precisava da aprovação de Pedro. Mas é interessante que ele se surpreende com a confissão de Pedro.
Ele diz assim: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um homem que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Ele reconhece na confissão de Pedro a origem divina da sua fé. É por isso que ele promete por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Olha só o que é que Jesus deseja construir: a sua igreja. A igreja se funda na fé de Pedro. A confissão de fé de Pedro é a pedra da igreja, fundamento da igreja. E é também Pedro, pessoalmente, o fundamento. Não por causa dele mesmo, mas por causa da sua confissão de fé. Por quê? Porque a fé não paira sobre o ar. O que é a fé? A fé existe nas pessoas como uma realidade viva, que faz as pessoas viverem uma vida nova. Se a fé viva não estiver nas pessoas vivas, não vai estar em lugar nenhum. A fé não pode ser contida nos livros. A fé não é transmitida só por fórmulas. A fé, ela é uma vida que dá vida nova às pessoas. E no caso concreto, Pedro se torna a pedra. Ele tem a missão, de agora em diante, de confirmar os irmãos nesta fé. Ou seja, a fé que Pedro confessa é também a fé. Eu me identifico com a confissão de fé de Pedro. Aquilo que ele confessa, eu percebo que também é a minha fé. É a fé da igreja. Tem um gesto na posse do pároco que é muito bonito. Daqui a pouco o padre Sérgio Murilo vai fazer isso. Ele vai fazer a profissão de fé. Prestem atenção para ver se a fé que ele confessa é a mesma fé da igreja. Né? Esta é a função do pároco. O pároco, ele precisa confirmar os paroquianos na fé em Jesus Cristo. A fé que é a pedra da igreja. E ele faz isto não só por palavras, ele faz isso principalmente com o exemplo. Por isso que o pároco, como modelo de vida cristã, ele confirma a gente na verdadeira fé. E de que esta fé é a fé da igreja de Jesus Cristo. Como é que eu sei, né, que eu pertenço à igreja de Cristo, quando tem tantas igrejas por aí? Ué, né, quando a gente vê que esta fé é confessada por Pedro, no caso concreto, o Papa. Mas, de alguma forma, isto também se repete e se estende na ação e no ministério, no serviço do pároco na sua paróquia. Hoje nós queremos, portanto, prestar bastante atenção, não é? Para ver se, de fato, há uma identificação daquilo que ele confessa diante de todos nós, com a fé que está no coração da gente e que é a fé da igreja que nós recebemos. Confirmados nesta fé, possamos colaborar com ele também no governo desta paróquia. Poder não só acolher o bem, isso é ótimo, é muito bom, né, que acolha o bem o novo pároco, mas poder também colaborar com ele na ação evangelizadora, não deixar de rezar por ele, não é? Para que ele possa, de fato, exercer esta missão, esta tarefa, que é de transmitir a fé, de educar a fé, de fazer com que a fé dê todos os frutos de boas obras, né? Nesta comunidade paroquial. Assim, nós caminhamos juntos. Assim, nós caminhamos juntos para
o encontro com o Senhor para a salvação, a vida eterna. Aquilo que o pastor, né, e a comunidade fazem é exatamente isso: confessar a fé e caminhar na fé. Posso contar com a colaboração de vocês? Ou melhor, espera um pouquinho, melhor. O Padre Murilo pode contar com a colaboração de vocês? Sim. Ah, muito bem, então vamos dar continuidade.